Gravando com Felipe Cavalcante, apresentador do programa Assunto do Dia, na Rede Brasil de Comunicação, Canal 14. Como você vê a ética no meio de comunicação em que você trabalha? Bom, o jornalismo é uma missão, Rebeca. Temos o compromisso de levar essa informação, além do conhecimento, e ajudar o cidadão no entendimento de seus deveres, de seus direitos, fomentando inclusive reflexões sobre questões sociais, questões político-econômicas, históricas, ambientais, atualidades, enfim. Ajudando a formar uma opinião sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre as coisas que existem à nossa volta. Então, a Rede Brasil de Comunicação, a RBC, tem esse compromisso que está sendo construído com muita dedicação e muito trabalho, é claro. O que é preciso para ser um comunicador ético? Bom, eu entendo que para responder essa pergunta que você fez, precisamos definir, primeiramente, o que é o jornalismo e qual a sua importância social, né? É próprio da gente, do ser humano, buscar um sentido para as coisas que estão à nossa volta e tentar também explicar alguns conceitos filosóficos, religiosos, sobre si e também sobre o significado do mundo à sua volta. Enfim, eu costumo definir a profissão como uma missão, não é? Temos o compromisso de levar informação, levar conhecimento e ajudar o cidadão no entendimento de seus deveres e também na garantia de seus direitos, fomentando, como eu disse, reflexões sobre questões sociais, humanitárias, ambientais, enfim, ajudando a formar uma opinião sobre o mundo, sobre si, né? E entendo também que esse papel é também do jornalista. Entendendo esse papel, o jornalista precisa seguir normas de conduta e também códigos de ética, né? Códigos de ética profissionais, isso bem definidos no campo de atuação, respeitando sempre conceitos que amparem a dignidade humana. Sem isso, fica difícil o comunicador ser ético. Você enxerga a ética nas redes sociais? Como? Antes de ser divulgada, a informação ela precisa ser averiguada, ser investigada, ou seja, ser checada, né? E eu vejo que nas redes sociais não se tem muito trabalho de conferir isso. E para que um meio de comunicação possa ser respeitado e tenha sempre a confiança do cidadão, o emissor, não é, precisa obedecer esses requisitos. E se a mensagem partiu de uma fonte duvidosa, como disse, precisa ter apuração, para que o receptor possa ter uma notícia ou uma informação fidedigna, não é verdadeira. Se não houver isso nas redes sociais, então como pode haver a ética? Quando um comunicador tem que sair para desenvolver uma pauta, quais os conceitos éticos levados em consideração? Bom, ir em busca da verdade sempre, Jéssica. E a verdade pode ter vários ângulos ou lados, né? O compromisso do comunicador ele deve ser sempre esse, né? Apresentar ou abordar todos os ângulos da notícia. No entanto, nem sempre será possível entender esses requisitos, porque afinal as redações estão sujeitas às suas editorias e chefias, e as chefias estão sujeitas aos veículos de comunicação. E esse é justamente nesta ética do veículo, né, nesta ética do veículo, que se encontra os interesses exclusos, né, os interesses diversos, que geralmente caminham em sentido contrário ao código de ética que rege a conduta moral e legal do jornalista. Inclusive, já há muitos estudos acadêmicos sobre esse assunto. E, de fato, a imparcialidade é um mito. As transformações impostas pela comunicação midiática, com ênfase na internet, colocam o profissional frente a frente com a ética? Vivemos numa época de grande avanço tecnológico e constantes mudanças sociais, onde as informações e o conhecimento circulam livremente, com muita velocidade e por vezes sem apuração. Então as redes sociais já estão sendo estudadas nos ambientes acadêmicos, né, e já estão sendo apresentadas aí teses e tudo mais, e já são reconhecidas como fenômenos da comunicação. Mas do ponto de vista do uso desses meios para fins profissionais, precisamos ser criteriosos, precisamos diferenciar o que é um boato, o que é uma notícia, né? Para os que lidam diariamente com a formação da notícia, precisam diferenciar isso. E sem dúvida, o comunicador ele precisa de uma formação, né? Uma formação para compreender a ética da profissão, em seus diferentes campos de atuação e saber usar o conhecimento adquirido no exercício do seu dever. E o cidadão ele merece de fato e precisa de um comunicador compromissado e preparado para cumprir seu dever.
E este aprendizado sobre o que é ético e o que não é, começa de fato nas escolas de jornalismo, nas escolas de comunicação. Essa é a minha opinião sobre o assunto.